Já várias vezes neste programa se falou em coaching, conselheiros que podem ajudar a melhorar a nossa maneira de ser, a maneira como nos relacionamos com os outros, como conseguimos atingir os nossos objetivos, seja a nível pessoal, seja empresarial. Também já falámos, há muito tempo, de programação neurolinguística neste programa. E para reunir os profissionais de coaching e de programação neurolinguística, a PNL, surgiu a APROCEF, a Associação Portuguesa de Coaching e PNL, que realiza, depois de amanhã, o seu primeiro congresso internacional. Karina Milheiros é a presidente e está em estúdio. Olá, Karina. Viva, boa tarde. Viva. Karina, vamos começar por uma abordagem tão pedagógica quanto possível destas duas áreas de atividade. O coaching, por exemplo, quando é que o coaching começa a ser encarado, não sei se como profissão, se como atividade a tempo inteiro? Portanto, o coaching, ele apareceu no século XIX, nos Estados Unidos, muitas vezes ligado no início à gestão de cavalos e carruagem. Portanto, era o gestor dos cavalos e depois foi começado a se emprega a própria palavra na área do desporto. Portanto, o coach desenvolveu muito na área do manager coach, aquele que geria a parte do coach. O coach depois, portanto, ao longo do século XX, começou a ser empregue mais na área empresarial, como aquele profissional que poderá ajudar na performance, no fundo, dos executivos ou dos gestores, a fim de atingir objetivos na empresa. Portanto, aí, nessa altura, ligado mais à área empresarial, e estamos a falar, portanto, em torno dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, é que realmente começou a ganhar força e que continuou em expansão, sendo mesmo nos anos 80, vamos dizer assim, o boom do profissional coach nos países como Estados Unidos, Canadá, Europa, alguns países como França, portanto Reino Unido e Alemanha, Holanda, Áustria. Esta ideia do coaching do coach traduzido por treinador é pobre a metáfora, quer dizer, esta pessoa, este profissional é mais do que um treinador ou aceita a ideia de treinador? Portanto, é correta no sentido de que, de facto, a palavra tem origem no treinador da área do desporto, não é? Nesse sentido, portanto, o conceito não está todo errado, mas é mais do que isso. Portanto, o coach como profissional, a profissão de coach, ele não treina só capacidades, ele faz mais do que isso. Portanto, ele realmente guia e ajuda, no caso, o cliente a desenvolver suas capacidades e os seus comportamentos novos para conseguir alcançar os objetivos que deseja. E o cliente tanto pode ser individual como institucional, como um empresário ou uma empresa ou apenas uma pessoa? Portanto, o coach, o próprio processo de coaching, ele é individual, ou seja, o coach tem sempre uma pessoa com quem ele irá trabalhar. No entanto, também o coach pode vir, vamos dizer, a trabalhar com equipas, mas claro que será sempre uma orientação, e dando aqui um exemplo, por exemplo, eu posso trabalhar com a chefia, com um chefe que está a desenvolver liderança, portanto, trabalhar liderança, comportamentos, trabalhar com ele áreas que ele considera que são os pontos fracos dele, não é? Com os objetivos, e depois integrar esse líder com a sua equipa. E aí sim fazer aquilo que nós chamamos o team coach, ou seja, um coach de equipa. Então, quando, por exemplo, eu troco esse exemplo, não troco, obviamente que esse exemplo é válido, acrescento outro exemplo que é uma empresa, podia ser até a TSF, mas a TSF neste caso tinha poucas pessoas, mas vamos imaginar uma empresa de bebidas que tem 200 ou 300 vendedores, colocar esses 300 vendedores numa sala, é possível fazer algum team coach com eles? Portanto, eu diria que seria um pouco difícil, porque o que acontece? Quando nós trabalhamos, e, por exemplo, pegando nesses vendedores, quando eu trabalho um vendedor, não é, eu, numa sessão que tem a duração de 1h30, eu vou estabelecer no início da sessão um objetivo com esse vendedor. Vamos colocar um exemplo, que às vezes é mais fácil para compreender. Por exemplo, claro. Eu digo, portanto, eu pergunto à pessoa, portanto, ela tem 1h30, eu digo, bom, então o que é que nós vamos trabalhar nesta sessão? E a pessoa diz assim, olha, eu portanto, eu tenho objetivos de venda que eu tenho que atingir todos os meses, e acontece que nesses meus objetivos de venda eu tenho um problema, fico com uma certa insegurança em determinados clientes quando eles contrapõem determinados argumentos. Portanto, eu não consigo argumentar, mas porque ele tem um problema na comunicação. Em
concreto, um problema em concreto, é isso? Em concreto, exato. E aí eu vou estabelecer, ok, então o que acontece? Existem alguns clientes que ele consegue, portanto, argumentar e fazer um processo de venda e fechar o negócio, e há outros que ele não consegue, porque tem, por exemplo, uma autoridade na voz ou tem uma postura que lhe intimida. Então vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar talvez essa insegurança, essa intimidação que faz com que ele acabe por perder. Resolver um caso em concreto, coisa que seria impossível com 200 vendedores numa sala. Seria impossível. Portanto, e seria outra coisa, porventura, seria mais... Uma vez fiz aqui um programa com um orador motivacional, seria outra coisa diferente, não é? Sim, um orador motivacional sim, porque provavelmente ele vai guiar as pessoas a um estado que tem uma duração determinada, não é? Portanto, quando eu sou um orador motivacional, eu reúno as pessoas numa sala, portanto, vou guiá-las em determinados exercícios, eles vão ficar motivados, depois, claro, como é natural, nós não ficamos motivados sempre, não é? Portanto, isso vai mexer com uma certa durante algum tempo. Durante algum tempo, enquanto a aspirina resultar... Exato, exatamente, é uma aspirina, exatamente. Agora aparece muitas expressões associadas ao coaching, quem está atento e quem não está atento também se calhar vai encontrando, mas a Karina já falou no team coach, há outras coisas que vão aparecendo associadas ao coach, não é? Outras expressões. Isto significa alguma complexidade da atividade ou apenas cada um a tentar encontrar o seu espaço? Eu diria que há dois motivos. Um deles é que, de facto, existem especializações no coaching. E claro que depende também do tamanho e a dimensão do país, portanto também em concreto os profissionais que se vão desenvolvendo, e muitas vezes eles agregam não só aquilo que aprendem em termos de qualificação e certificação em termos de coaching, mas também aquilo que já são as áreas em que as pessoas trabalham, né? Dando um exemplo específico, se eu trabalho com, por exemplo, relações interculturais, se eu, por exemplo, venho da área da diplomacia e por hábito e por profissão e por experiência trabalhei sempre com diversas culturas e tenho experiência nessa área e vou fazer coach, eu posso agregar uma área a outra e trabalhar, por exemplo, dificuldades mesmo interculturais nas empresas, que hoje, por exemplo, é um tópico muito comum na Europa, quando as empresas reúnem várias pessoas de várias nacionalidades diferentes. Sim, e tem várias empresas, e tem sucursais em vários países e há culturas... que são diferentes e enviam. Hoje nós temos um gestor que é alemão e tem, portanto, subordinados, ou vamos dizer, no caso, colaboradores que são franceses, portugueses, espanhóis, portanto, há uma são nichos dentro do coach, não é? Nichos dentro do coach, exato. Depois há aquilo que também existe, que é o uso, que deveria dizer mais indevido, da palavra e portanto, depois começa-se a criar um pouco, vamos dizer, certas conjugações que até que ponto realmente são de todo credíveis. E mais à frente falaremos desta expressão que eu usarei aqui, que é o gato por lebre, mas mais à frente falamos disso. Karina, coach e trainer são sinónimos do seu ponto de vista? Não são. O trainer, e digo isso porque eu sou trainer e sou coach, não é? Portanto, eu sei exatamente a diferença. O trainer, o que ele faz, ou aquilo que nós dizemos em Portugal, o formador, não é? Portanto, é a pessoa que vai formar capacidades, vai treinar capacidades, ou seja, quando vai a uma formação, mesmo que eu passe conhecimentos teóricos e também práticos através de exercícios ou dinâmicas de grupo ou brincadeiras, vamos dizer assim, sempre com um sentido pedagógico, não é? Ele, geralmente, esse tipo de treino, ele está a treiná-lo, ou seja, está a treinar, está a passar-lhe conhecimento e está a treinar as suas capacidades, as suas competências, as suas aptidões para melhorar aquilo que já possui ou novas capacidades, não é? Portanto, se eu vou, por exemplo, treinar uma pessoa a fazer um bolo, tão simples quanto isso, eu vou lhe ensinar os ingredientes do bolo, vou ensinar a bater o bolo e como é que o bolo vai ser bem confeccionado para sair saboroso, não é? Sim, a palavra formadora pode ser um bom sinónimo. Exato, é um sinónimo, exato. Agora, o coach, o que ele faz, eu diria que comparo de uma forma simples para que se compreender, é como se fosse um filósofo. Vai à sessão e ele vai estabelecer consigo o objetivo, depois ele vai questioná-lo, portanto ele vai fazer questões acerca daquilo que pretende atingir, de forma que seja você a tomar consciência, que consciência é eu começar a ouvir-me a mim própria, compreender porque que eu decido
fazer determinadas coisas de determinada forma, ou seja, ter um determinado comportamento que eu já não o quero, mas continuo a fazer a mesma história. Eu roo as unhas, não quero roer as unhas, mas não consigo parar, porque cada vez que sinto ansioso, eu roo as unhas, mas não quero. Eu tenho consciência que não quero, sabe que faço algo que eu não quero, mas continuo a fazer. Então, alguma coisa acontece. Sim. E o coach vai ajudar a pessoa a descobrir ela própria onde está o problema e ela própria que vai dar a solução. Portanto, o coach guia, por isso que a melhor palavra será um guia, porque ele acompanha a pessoa e ao mesmo tempo... Um é um formador, outro, quando muito, será um orientador. Um orientador é como se fosse um filósofo, Sócrates, Sim. não é? Portanto, Sim. vai fazer parir, entre aspas, não é? O parto das ideias. Dentro da própria pessoa que procura ajuda. Exatamente. Karina, para fecharmos esta primeira parte, ainda não falamos da programação neurolinguística e se calhar é mais difícil de todas, porque eu já fiz aqui um programa, não correu muito bem e na altura terminei o programa um bocado desconsolado por não ter percebido muito bem. É assim difícil perceber o que é a programação neurolinguística? Não, é fácil. Eu começo por dizer que todos nós fazemos programação neurolinguística todos os dias. E por uma coisa muito simples, portanto, eu depois posso até exemplificar melhor, mas a programação é o que a própria palavra diz, não é? Embora o próprio nome diga que parece complexo, não é? Mas não é complexo todo. Quando nós nascemos, começa por um exemplo muito simples, nós nascemos e nós programamos, e aqui entre aspas, a nossa mente. Através do quê? Comportamentos. Eu começo a aprender a andar, eu começo a aprender a saber dizer sim, não, eu começo a aprender a saber que há momentos que eu tenho que dizer não, ou que eu quero ganhar alguma coisa. A criança começa quando quer ganhar uma prenda, ou faz birra quando quer comer um doce, não é? Portanto, isto são programas que vamos desenvolvendo e vamos tendo experiências ao longo da vida. E o que acontece é que isto tem a ver com tudo que eu faço, da forma como eu ando, vai influenciar o meu físico, vai influenciar a forma, portanto, a minha mente, as minhas emoções, bem como aquilo que eu penso sobre mim próprio, sobre os outros, sobre o mundo, vai influenciar o meu físico, como também a forma como eu sinto. Se eu digo, está tudo em crise, está tudo muito mal, é óbvio que o meu estado anímico vai ser mais baixo. Naturalmente. Se eu digo, eu estou super bem, eu estou bem, hoje estou feliz, está tudo a correr bem, eu até parece que a minha postura abre, não é? Parece mais alto, entre aspas, não é? Pronto, minha postura de corpo. Portanto, quer dizer que a nível não só do físico afeta a minha mente, portanto a nível neurológico, como também aquilo como eu expresso as minhas palavras, a linguagem. Então a proposta da programação neurolinguística é dizer que nós podemos reprogramar a mente, quer dizer que eu posso, obviamente não vou fazer um reset completo, entre aspas, uma lavagem cerebral, não é nada disso, mas o que eu vou fazer eu sei que há determinados comportamentos ou há determinadas experiências no passado que me marcaram, das quais eu sei que ficaram marcas, por mais que eu não as queira tocar, e arranjo sempre uma forma de viver com elas, não é? Vou arranjando estratégias. Agora, chegou um momento que eu já não quero mais elas, porque não me ajudam. Pronto, não estão a me apoiar, não estão a me ajudar, não estão a me desenvolver recursos, como nós chamamos na PNL, ou seja, supondo que eu, numa dada altura, tive uma experiência traumática com a minha professora primária e o que aconteceu foi que eu fui fazer uma apresentação e todos os meus coleguinhas riram de mim. Bom, o que acontece? Eu marquei aquilo, então o resto da minha vida eu não vou querer fazer mais nenhuma apresentação. Até um dia numa empresa me convidarem para eu fazer uma apresentação a 100 pessoas e eu nego. E é uma oportunidade única. Então, vamos supor que essa pessoa recorre à programação neurolinguística. A programação neurolinguística vai ajudar essa pessoa a viver ou revivenciar, vamos dizer assim, esse momento em que ele ficou, entre aspas, traumatizado. Para ultrapassar esse momento. Para ultrapassar esse momento, através de técnicas. Portanto, por isso que é o tal reprogramar, não é? Reprogramar a nível neurológico e a nível da linguagem. Karina, depois das notícias vamos perceber o que é a associação pode fazer para enquadrar estas atividades do coaching e da programação neurolinguística e também vamos pensar na tal ética para quem desenvolve estas atividades. Até já. Estamos a falar da profissão de coacher e também de quem faz programação neurolinguística em Portugal, a propósito da criação de uma associação profissional e do primeiro congresso internacional que esta associação organiza depois de amanhã e também sábado. Karina Milheiros é a presidente da associação, da APROCEF, e está em estúdio. Karina, como é que descreveria esta realidade
do coaching e da PNL em Portugal, em termos de impacto, de presença, de quantidade, de qualidade, assim um retrato genérico? Portanto, a PNL, e aí eu vou começar pela PNL, já apareceu em Portugal há muitos anos atrás, mas sempre conectada com a área das vendas, o que fez com que as pessoas conectassem ou fizessem essa ligação entre vendas e PNL. PNL sempre usada nas vendas, porque a PNL trata muitas vezes da parte da comunicação, como comunicar melhor, como atingir o seu interlocutor de forma que sinta, vamos dizer, entre si e ele uma certa empatia, e isso era, portanto, muito usado em termos das vendas. Mas por aquilo que nos explicou aqui, pode não ter nada a ver com vendas, não é? Sim, pode não ter nada a ver com vendas. A PNL em si é uma, vamos dizer, a programação neurolinguística, é um conjunto de técnicas, essas técnicas que entram, quer a comunicação, como também, por exemplo, saber fazer um objetivo, como também, como eu dizia há pouco, aquele exemplo do trauma. Eu, claro, por exemplo, posso instalar o que nós chamamos uma âncora, que é uma técnica de forma que a pessoa tenha um estado de calma para fazer uma apresentação, por exemplo, em vez de ter ansiosa, não é? Portanto, nós podemos trabalhar isso na pessoa, portanto, e aí, portanto, trabalhar a mente e o estado emocional da pessoa para que ela esteja calma, como outras técnicas mais, portanto, não se fica logo só numa área, que seria as vendas. Portanto, ela é aplicada no nosso dia a dia, quer desde, portanto, no meu dia a dia pessoal, como numa relação de casal, por exemplo, com o meu filho, comunicar melhor com o meu filho, perceber porque é que ele reage, que também a PNL trabalha isso, porque é que uma pessoa reage a determinada, por exemplo, comunicação. Eu posso estar a falar muito bem com uma pessoa, mas se eu, por exemplo, falar que para mim a pessoa está a me desrespeitar, a pessoa pode ficar nervosa comigo, e muitas vezes porque, por exemplo, o valor de respeito para essa pessoa é extremamente importante. Então a pessoa, na cabeça dela, nunca irá me desrespeitar, tipo, talvez um comportamento que para ela não é desrespeito. Isto é um exemplo, não é? Portanto, é aplicável em qualquer ponto da nossa vida e em qualquer profissão. E a PNL surgiu nessa altura muito agregada às vendas, e por isso depois as empresas ficaram um pouco, vamos dizer assim, com o pé atrás, não diria receosas, mas com um certo pé atrás, e acabaram sempre por colocar a PNL sempre nessa área. Bom, portanto, nós estamos em 2009, mas há cerca de mais ou menos 8, 10 anos, a PNL começou então a surgir em Portugal, realmente como acontece lá fora desde os anos 80, como realmente com cursos em que, portanto, há uma duração de 130 horas, portanto, ou isso é o que nós gostaríamos que houvesse, portanto, e podemos depois falar um pouquinho isso em relação à associação, mas de fato um curso mais prolongado, em que, portanto, num primeiro nível, que há vários níveis da PNL, da programação neurolinguística, em que realmente vai formar essa pessoa de fato a saber trabalhar com essas técnicas, a saber trabalhar com essas instruções e esse conhecimento, quer para si como para os outros. E, portanto, e o coaching surgiu mais ou menos portanto, com mais força, um pouco depois, portanto, a partir dos 6 anos, mais ou menos. Hoje já se ouvia falar de coaching, obviamente, já muitas vezes ligado com a consultoria, em termos de empresas, mas de facto com certificações, com cursos, as pessoas começarem a ter interesse em realmente praticarem esta atividade e terem esta atividade como uma área profissional há pouco tempo, não é? Que a PNL quer o coaching. Portanto, e diria que cresceram muito, apesar de recentes, cresceram muito, ou ainda estamos muito longe ao nível, digamos, de um hipotético rácio entre o número de especialistas e a população? Ainda temos margem para haver mais profissionais? Eu diria que houve um crescimento rápido, principalmente com o coaching, e mais do que até com a PNL, mas houve um crescimento rápido. Eu diria um pouco a comparação com a história dos telemóveis, não é? Que no nosso país foi um crescimento muito rápido, uma adesão muito rápida em relação a outros países. Eu diria que é um pouco isso que aconteceu. Chegou mais tarde do que em outros países da Europa, comparando aqui nós, porque estamos integrados na Europa, mas de facto cresceu rápido. Agora, ainda há margem para crescimento, portanto ainda há suficientemente margem, principalmente na PNL, ainda há margem para haver mais profissionais. Esta associação surge com quem e porquê é que surge agora?
Portanto, a associação surge pelas mãos de algumas pessoas, que é um conjunto de pessoas que são profissionais esses de coaching ou na programação neurolinguística, e surge agora porque começou a haver uma seleção no mercado, ou seja, o que aconteceu no início, quando apareceu o PNL e o coaching, começaram a surgir algumas pessoas que praticavam e que, de facto, ministravam cursos, e de repente houve o boom, em que todas as pessoas querem aproveitar, entre aspas, a onda, não é? E também aproveitar o ganho financeiro. Então, o que ocorre é que, atualmente, há muitas empresas que chamam coaching aquilo que não é coach. Portanto, elas ministram formações comportamentais com o nome de formações de coaching. Portanto, pessoas que dão formação nomeiam-se coach, e o que ocorreu foi que também começaram a haver, portanto, cursos à venda com pouquíssimas horas em que a pessoa sai já para ser coach, ou um workshop, por exemplo, de programação neurolinguística, e as pessoas já começam a trabalhar com a programação neurolinguística quando 2 dias não é possível. É a mesma coisa que eu disse ao médico, olha, eu vou dar 1 mês de formação ao médico e começo a operar uma pessoa, e então não vai ser possível, não é? Portanto, é uma questão de exigência. Vocês pretendem ser mais exigentes com o exercício da profissão? Sim, o que acontece é que estas pessoas, como são formadas e tiveram uma longa formação e também experiência, querem ser exigentes em termos de, não só exigentes em termos do mercado interno, mas também a nossa imagem em termos internacionais. Portanto, a APROCEP fez acordos, parcerias com várias associações a nível internacional, e, portanto, à volta do mundo mesmo, associações em que estão em vários países do mundo, e essas associações já estão, desde os anos 80, 90, a operar em termos internacionais, em termos de qualidade e certificação. Ou seja, elas têm regulamentos e têm todo um programa curricular do que realmente deve ser ensinado, quantas horas, por onde é que se prova a qualidade, não é? E nós queremos estar ao mesmo nível, porque nós já fazemos empresas que fazem isto a nível interno, e de facto elevar a qualidade a nível nacional, para que haja, portanto, bons profissionais dentro do país, não é? Em termos, claro, portanto, Karina, se bem percebo, vocês vão, não sei se a palavra é certa, vão acreditar, vão dar uma chancela aos profissionais que operarem dentro das normas que vocês estabelecerem, nomeadamente ao nível dessa formação que as pessoas têm que ter uma formação mínima, entre aspas. O nosso papel é um pouco o de regular, de facto, o regular. Claro que aconselhar, em termos de, eu diria que, de facto, aprovar ou não, enfim, nós ainda somos uma associação, teria que ser quase uma ordem, não é? Para chegar a esse nível, mas o que nós pretendemos é promover, apoiar e regular a qualidade e a ética, e, claro, nós vamos ter, portanto, um selo em que quem for um trainer, portanto, lá está um formador na área da programação neurolinguística, e quem for um formador na área de coaching, que realmente tenha cumprido com toda a formação que é requerida, bem como com a experiência que também é requerida para exercer tal profissão e formar outras pessoas, não é? Poderá emitir esse selo. E esse selo é um selo em que é uma prova de qualidade desse formador. E, portanto, esse selo é reconhecido atualmente em todas essas associações que são as mais reconhecidas a nível mundial. Uma das coisas que eu percebi, não percebendo eu rigorosamente nada do assunto, é que todos os coaches, todos os formadores nesta área se apresentam com os seus certificados, se apresentam com os seus diplomas teoricamente internacionalmente reconhecidos, quer dizer, teoricamente válidos, que são variados, que são das mais variadas escolas que eu nunca ouvi falar, mas nunca ouvi falar de nenhuma, mas o que eu percebo é que existe uma diversidade brutal, desde a Inglaterra à Austrália, da França aos Estados Unidos, enfim. Como é que é possível agregar isto? Vocês vão ter que dizer estes servem, estes não servem, será isso? Para agregar isso, exatamente, isso foi uma das questões também que foi colocadas, porque de facto tem toda a razão quando diz que há um conjunto imenso, e é isso que também as pessoas sentem-se perdidas quando vão à procura. Eu quero fazer um curso de coach, e onde é que eu vou?
Pronto, é exatamente essa questão, porque é uma diversidade imensa em termos de certificações. E o que nós fizemos foi as certificações que são aquelas que são mais conhecidas e que têm maior número de formandos também, portanto que já estão há mais tempo também, são aquelas que nós agregamos e fizemos uma parceria. E como é que nós conseguimos encontrar aqui um ponto em comum? Foi verificar o ponto em comum em termos de números de horas requeridos, em termos de formação, em termos de experiência, em termos de sessões, porque, por exemplo, para se formar em coach, a pessoa não tem só teoria, a pessoa tem que ter prática, tem que ter sessões, tem que ter supervisão, intervisão, portanto, há aqui um conjunto todo de requisitos curriculares que são exigidos, e o que nós fizemos foi, desde que a pessoa cumpra esses requisitos, nós aceitamos um certificado de uma pessoa que tenha feito, por exemplo, na Austrália, não é? Ou uma pessoa que tenha feito na Inglaterra, desde que cumpra com os requisitos e que haja um programa. Portanto, a pessoa tem que também ter tido algumas matérias, vamos assim dizer, algumas disciplinas, entre aspas, que constem nesse currículo. A minha dúvida, Karina, é se, imaginando eu que existam 100 coachers em Portugal, ou 200, não interessa, se vocês, eu não estou a fazer nenhum tipo de julgamento, estou só a fazer uma pergunta para avaliar isso. Sim. Se vocês não estarão a afastar mais do que a juntar mais coachers, porque porventura os vossos critérios podem ser de tal maneira, a palavra não é elitistas no sentido de seletivos, são de tal maneira seletivos que vocês podem estar a afastar muitos outros formadores desta área. Há esse risco? Não, esse risco não há, porque nós não estamos a funilar que aceitamos a certificação que venha, por exemplo, de A, de B ou de C. Não. Nós estamos abertos a todas e, claro que depois tem vários níveis de reconhecimento. Vou dar um exemplo. Vocês não funcionam ao nível das escolas que dão a formação internacionalmente, é mais ao nível dos conteúdos que se aprendem, é assim? Exato. O que nós focamos mais é os conteúdos, porque o que nós vamos verificar é, dando um exemplo, a pessoa tem 70 horas de formação e a pessoa é considerada coach. E está dentro dos parâmetros que também nós consideramos coach, mas essa pessoa, por exemplo, nunca poderá ser um trainer coach, porque para eu treinar pessoas ou para eu formar novos coaches, eu tenho que ter muito mais formação do que simplesmente uma formação de 70 horas. Tipo horas de voo como aos pilotos. Exato, eu vou ter que ter prática, eu vou ter que ter uma especialização e, portanto, provavelmente eu vou ter que fazer um segundo nível, que é o que nós chamamos de especialização em coach ou master coach, de X horas. Portanto, desde que a pessoa traga, de facto, e comprove, não é, como é natural, que envie o seu certificado e que tenha lá as horas e que tenha também a experiência, com certeza que tudo isso vai ser contabilizado. Portanto, e seja de onde vier. Portanto, não estamos vamos dizer, a selecionar associações ou excluir, não é isso. O que nós pretendemos mesmo é estarmos abertos a todos para que comecemos a estabelecer critérios e padrões comuns e que tenha uma linha orientadora no país e que, de alguma forma, também siga aquilo que os outros países já fizeram há muito mais tempo e isso trouxe contributos. Eu posso dar um exemplo, na Alemanha, a DVNLP, que é conhecida DVNLP, que é, portanto, portanto um nome que é da associação alemã, que é Deutsche Verbund, portanto é mesmo uma associação de programação neurolinguística, por exemplo, mas eles também qualificam o coach. Eles é a maior associação em termos mundiais. Portanto, eles já há muito tempo, e o que acontece é que, por exemplo, nenhuma empresa na Alemanha contrata um coach ou, por exemplo, e mais aqui, uma pessoa que trabalha com a programação neurolinguística que não seja... Sem ele estar acreditado por essa associação. Acreditado por essa associação. Sim. Pronto. Karina, propunha que ouvíssemos agora, porque estamos também já na parte final da nossa conversa, desta segunda parte, um dos vários coaches que não está associado à associação, à Procep, que chama-se Eduardo Turgal. Conversei com ele antes do programa. Eduardo Turgal não vê necessidade de uma intervenção de caráter associativo, como vamos ouvir. O constrangimento hoje em dia, eu acho que se centra mais na informação que as pessoas têm ou não do coaching. Eu diria que há 4 anos atrás eu estaria 1 hora a explicar o que era o coaching, mais numa empresa, e hoje muitas vezes estamos 2 horas a explicar o que é que não é o coaching, não é? Há informação há informação que está muitas vezes mal direcionada, porque a palavra entrou um bocadinho na moda, nesse sentido, se eu falar em constrangimento, acho que é aí, não é? Acho que hoje mais do que nunca a necessidade é evidente, já começa a haver também procura, que era uma coisa que antes não havia, tínhamos de nós de facto a apresentar a necessidade. Hoje há procura, agora também há muita desinformação no sentido do coaching. Alguma confusão com outros serviços.
O Eduardo atua sobretudo na área empresarial mais do que na área individual? Sim. Hoje em dia, sim. Vê necessidade, genericamente, de algum tipo de regulamentação ou preferiria haver algum tipo de regulamentação que ela fosse uma autorregulação? Bom, eu acho que em Portugal estamos a dar os primeiros passos daquilo que é o coaching e daquilo que pode ser. Eu diria que a regulamentação que há, eu hoje tenho 2 clientes empresariais e 2 executivos, eles são a minha regulamentação. Portanto, eles é que me permitirão, no meu ponto de vista, amanhã estar a fazer coaching e ter referências e continuar a fazer o meu trabalho. Portanto, eu, no que diz respeito à regulamentação, concretamente, claro, naturalmente que eu acho que é fundamental para estar no mercado hoje em dia a atuar, deve-se ter uma certificação, portanto, deve-se ter uma linha e ter um conjunto ético, um conjunto de princípios que são inerentes à atividade. Criar uma regulamentação, no meu ponto de vista, é criar as regras do nosso quintal, quer dizer, não vou adiantar nada naquilo que é a execução do coaching, naquilo que é a própria flexibilidade que o coaching terá que ter e que isto está a dar os primeiros passos. Portanto, acho que estarmos a criar a regulamentação hoje é só uma perspectiva de proteger o nosso quintal. Sente que, até pela experiência própria, por ecos que lhe chegam, por informações que vai tendo, que, por exemplo, quando fala na questão da certificação, que esta certificação pode ser às vezes fácil demais de obter e que esta questão do gato por lebre sucede com alguma facilidade? Eu acho que o coaching tem uma grande vantagem em relação às outras atividades. Nós baseamos essencialmente em resultados. Portanto, o coaching não é uma atividade onde o cliente se senta e recebe coaching. É um trabalho conjunto entre o coaching e o coaching. Da partida, nós temos essa grande vantagem que é a medição geral é o resultado. E esse é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental, e que tem a ver com as certificações, é que o coaching exige mais do que fazer coaching. Porque as pessoas que fazem coaching, porque têm um conjunto de técnicas de coaching, não o farão por muito tempo. Isso o próprio mercado tratará de desafastar. Porque mais do que fazer coaching, a minha visão é que é preciso ser coach. E há uma diferença substancial entre uma coisa e outra. Porque fazer coaching nós fazemos no café, ou recolhemos um conjunto de técnicas numa certificação e fazemos no café, com os amigos. Agora, de facto, transpor estas técnicas de uma forma coerente para que alguém obtenha resultados exige mais do que, pura e simplesmente, ter um conjunto de técnicas. Porque as técnicas, do meu ponto de vista, são básicas, daquilo que é a própria aprendizagem e a própria aplicação. Agora devem ter em conta o cliente, o resultado que se tende a obter e, de facto, a ligação que se cria com cada cliente. Portanto, a certificação, de facto, é uma coisa básica, mas é o princípio. É um bocado como dizer alguém que se forma em gestão pode ser um bom gestor ou não é? No fundo, o que o Eduardo está a dizer é que a verdade vem sempre à superfície e mesmo que alguém não tenha essas qualidades, isso acabará por se revelar e, portanto, vencerão aqueles que forem efetivamente bons. Mais do que, no meu ponto de vista, qualquer outra atividade. Porque o coaching está muito associado a resultado. Um dos tópicos que Eduardo Turgal nos deixou ficar aqui, esta questão da necessidade ou não de uma certificação, no fundo a dizer que o mercado é que é o melhor árbitro. Estes são tópicos que vamos explorar na terceira parte da conversa, porque vou voltar a conversar com a Carina Milheiros, Presidente da Associação Portuguesa de Coaching e Programação Neurolinguística, que está em estúdio. Vamos também falar um bocadinho mais de ética e vamos também conhecer o congresso que começa depois de amanhã, é já a seguir às notícias. Estamos a conhecer a profissão e a atividade de coaching a propósito da criação da primeira associação socioprofissional em Portugal e de um congresso internacional que esta associação organiza e que começa depois de amanhã em Lisboa. Carina Milheiros, Presidente da Associação, é a nossa convidada. Carina, no final da última parte, ouvimos a conversa que eu fiz, breve conversa com um coacher que não pertence à associação. Eu retive duas ideias gostaria que eventualmente desenvolvesse, se interessado. Ele diz que a certificação é só o princípio e, portanto, esta certificação, no fundo, é apenas uma imagem, quase um ponto de partida, e que, no fundo, o mercado é que deve escolher
quem é que é bom e quem é que não é. Portanto, eu desde já quero agradecer a participação desse coach. Portanto, eu conheço pessoalmente já há algum tempo, portanto, alguns anos, e quero agradecer porque, de facto, gostei muito da intervenção dele. Concordo quando ele fala em resultados. De facto, é um ponto em que é, de facto, aquilo que prova são os resultados. Portanto, se o meu cliente tem resultados, ele vai me recomendar outros clientes. Se ele tem resultados, ele vai se sentir realizado, não é? Seja na sua área profissional ou pessoal. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, em termos da certificação, de facto é real, portanto é um primeiro passo. E como eu referi, é como ser médico, não é? Portanto, nós sabemos que o médico tem que tirar um curso, uma licenciatura, mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom médico ou não, e não quer dizer que se ele não tiver experiência que ele vai conseguir depois, portanto, tratar o seu doente ou fazer uma cirurgia, não é? Portanto, o médico vai ter que não só fazer portanto, a sua licenciatura, como também vai ter que ter experiência. E, portanto, neste caso, portanto, ainda acrescento que mais importante do que a certificação é também a experiência, como também acrescento a questão e comparo o médico, porque para mim o coach ou a programação neurolinguística faz isso em termos mentais. Nós estamos a mexer com uma estrutura psicoemocional da pessoa. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer, e também tenho experiência por mim como profissional, que algumas pessoas me chegam, e eu digo algumas com sorte, depois de terem passado já por alguns profissionais que se dizem coach ou que são coach. Portanto, eu também não exploro, porque também, enquanto profissional, a pessoa vem até mim. Portanto, o importante é, vamos então a partir de agora trabalhar, não é? Daqui para frente, mas vem porque reconheceram através de outras pessoas que eu de facto trabalhei com outro cliente e que obteve resultados, mas elas vêm um pouco insatisfeitas a falarem que não sabem se de facto o coach trabalhou bem, se de facto, porque de facto não gerou, vamos dizer, resultados, que criou expectativas iniciais muito altas, prometeu coisas que não cumpriu. E, portanto, de facto, começou mal, porque um coach não promete, não é? Um coach vai trabalhar com a pessoa, portanto, o cliente tem que estar comprometido com o processo, o cliente tem que querer mudar também. Conclua, por favor. E, claro, conforme a minha experiência, conforme obviamente, as certificações aqui é porque, de facto, a pessoa aprende técnicas, quanto maior a capacidade de eu saber aplicar técnicas, quanto maior resultados que eu tenha, maus ou bons, experiência, que é a experiência que vai me dar isso, não é? Quanto mais eu puder também estar com outras pessoas que também trabalham e perceber o que é que elas estão a fazer, como estão a fazer, o que é que eu posso melhorar, o que é que estou a fazer mal, o que é que eu posso fazer melhor, tanto melhor também vai ser a minha intervenção com o cliente. E é o que eu repito, cresço. Isto não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Portanto, eu posso, numa estrutura da pessoa, e se, por exemplo, a pessoa se vem mais fragilizada, eu de fato posso, se eu não souber aquilo que estou a fazer, eu posso não ajudar, mas prejudicar. Sim. Eu fui ouvir o Eduardo Turgal a título exemplificativo, no fundo para perceber, e queria ouvi-la sobre isso, Karina, que a associação, se calhar não havia alternativa, mas porventura a associação nasce de um grupo, não sei se é representativo ou não, mas esta é uma área em que cada um está habituado a trabalhar por si próprio. Até penso que não é a primeira vez que se tenta criar uma associação deste género em Portugal, e portanto se calhar não vai ser fácil convencer pessoas que até agora estavam habituadas a trabalhar, eu ia dizer por conta e risco, a sacrificarem um pouco da sua liberdade, entre aspas, e juntarem-se numa associação. Têm noção desta limitação? Sim, em termos passados, de facto, houve associações ou tentativas e que acabaram por ficar por terra porque não foi fácil reunir os profissionais, mas também muitas vezes porque as pessoas que estavam à frente, pelo que vinha saber, e claro, não falando diretamente com as pessoas ou provando isso, não sei, mas pelo que vim a constatar, é que muitas vezes acabava-se por também criarem cursos de formação dentro de uma associação e acabava, claro, por concorrer com os seus próprios associados. Isso não iria nunca funcionar, não é? Neste caso, a associação, ela tem vindo um grupo, como disse, as pessoas são individuais, cada uma também tem suas empresas, não é? Portanto, numa fase, estamos a dizer que estão a se associar pessoas que são concorrentes entre elas, não é? E como é natural, nem sempre é fácil mediar tudo, mas aqui o objetivo principal,
é que de facto esqueça-se que eu sou, vamos dizer, eu tenho a empresa, ou que eu concorro com este ou com aquela pessoa, mas que eu tome atenção em relação ao mercado, em relação àquilo que é o principal para nós, que é o trabalhar o outro ser humano, é ajudar o outro ser humano, guiar, enfim, e é isso que nós promovemos. E faz algum sentido, Karina, faz sentido pensar que quem se associa, por exemplo, neste contexto, nesta associação, poderá também estar a pensar em alguns benefícios próprios ao nível, por exemplo, da formação que poderá dar para que os outros possam atingir esses objetivos que vocês propõem como objetivos de formação? Portanto, nós, em termos de associação, não promovemos formação. A única coisa que nós fazemos é de fato, regular a atividade. E, no caso, o Congresso, que é um meio de informação e, claro, e convite de oradores que são reconhecidos a nível internacional para que as pessoas também comecem a, vamos dizer, diferenciar e o que é qualidade, para quem não conhece nada da área e que vá ao Congresso. Mas em Portugal é possível obter, já vamos ao Congresso, mas em Portugal é possível obter as horas de formação que vocês... Eu digo isto porque o que eu vi era coaches formados na Austrália, na Inglaterra, etc, etc. É possível obter em Portugal a formação, esta formação que vocês exigem? Sim, é possível? Sim. Existem já empresas que, de facto, praticam essa formação com qualidade, com programas curriculares que cumprem com os mesmos requisitos que ocorrem lá fora. E era aí que eu queria, ao bocadinho não me fiz entender a pergunta. Até que ponto não se pode pensar que estas são as empresas que podem vir a ser beneficiadas pela própria associação? Porque, ao fundo, elas estão a recomendar aquilo que os seus sócios próprios oferecem. Pode haver aqui um conflito de interesses? Nem tanto, porque o que acontece é que os membros, de facto, da associação, eles são pessoas que têm formação. As pessoas que chegarem ou têm as empresas e que são, porque não são as empresas que vão certificar ou que vão ter o selo, quem vai certificar são os individuais, portanto, são os trainers. Portanto, as pessoas que chegarem a esse nível, com certeza elas vão estar a certificar. É óbvio que as empresas, aí no caso que elas têm, vão ter uma certa qualidade para certificar outras pessoas, que é exatamente o que acontece lá fora. Mas vocês não vão certificar empresas, vão só certificar formadores? Formadores, pessoas individuais que tenham essa certificação, que comprovem, portanto, ou seja, dando obtida exemplo, em Portugal ou obtida na Austrália ou na Inglaterra, independentemente de onde ser? Exatamente, desde que cumpra com os requisitos curriculares, que são requisitos, e passo a reafirmar, requisitos que estão estandarizados a nível internacional, não é só em Portugal. Portanto, nós estamos a seguir as mesmas regras a nível... Sim, vocês não estão a inventar nada, estão a seguir requisitos que, entre aspas, copiaram, agora diz-se o benchmarking, mas que copiaram de modelos que existem, nomeadamente, noutras associações. Exato, que foram acordados, porque nós acordamos com as outras associações, portanto, estamos a cumprir tal como as outras associações fazem. Na Austrália, por exemplo, nós também temos, Inglaterra, nós temos parcerias, nós temos com a Alemanha, com a Áustria, com os Estados Unidos, portanto, nós estamos, de fato, a cumprir aquilo que é praticado a um alto nível internacional. Agora, a questão é, e aqui se coloca, queremos estar no mesmo nível de qualidade que é feito numa Alemanha, numa Inglaterra, ou mesmo, por exemplo, numa França, ou queremos estar a um nível inferior? Porque a questão coloca-se aqui. E a questão é aquilo que eu disse, são pessoas que, e nós temos empresas que sabemos, porque quando nós, é claro, resolvemos avançar com a associação, tivemos que começar a recolher informação, que oferecem 3 dias e dizem que fazem certificação internacional quando nem sequer essa certificação é internacional. Karina, deixa-me insistir nesta questão. Obviamente que aqui a minha opinião não conta absolutamente nada, é muito mais não percebendo nada do assunto, mas eu de alguma forma queria insistir nesta ideia. Eu estou um pouco quem sou eu para discordar do Eduardo Turgal, que ouvimos há bocado, mas só pela questão da importância da certificação ou não. Pelo seguinte... Ele dizia que o mais importante eram os resultados, mas até que ponto é ou não, por exemplo, fácil conseguir, ou é não possível, tanto quanto sabe, pela internet, fazer aqueles cursos um pouco estranhos da internet, acelerados, e depois obter um diploma pela internet, e depois eu estou no mercado, até me descobrirem, estraguei o mercado, não é? Isso é possível acontecer? Isso é possível, aliás, existe quem até que me descubram, percebe? Até que eu seja postergado, não é? Até que ninguém me queira, eu já fiz muito mal, entretanto, não é? Exato. Já enganei muitos clientes, já estraguei a profissão. Isso é possível acontecer. Nomeadamente a internet é potenciadora
com as suas muitas vantagens, também há de ter algumas desvantagens, naturalmente. Exato. A internet, como sem ser internet, portanto, há muita oferta. As pessoas percebem que isto é uma área que está em crescimento, que ganha-se dinheiro, numa altura em que, como sabe, como eu, em crise, não é? Mais facilmente portanto, é usado esse meio, vamos dizer assim. E claro que já há pessoas que já colocam em causa, portanto, clientes que já colocam em causa coaches, porque tiveram uma má experiência. Agora, e de fato a internet é o e-learning, vamos assim dizer, que pode ser feito, não é? Em algumas coisas talvez algum conhecimento teórico pode ser passado, mas isto é uma atividade que é baseado, como o Eduardo também referiu, em técnicas. Portanto, as técnicas exigem que eu posso criar uma página net, posso até, não estou a dizer que isso acontece, não tenho conhecimentos para isso, mas posso forjar um diploma, é fácil fazer isso na net, não é? Leio meia dúzia de coisas, começo a oferecer os meus serviços. Pode ser que alguém caia, sim. Até que me descubra, pode ser que tenha sorte, pode ser que eu tenha até algumas qualidades, não é? Há médicos, falsos médicos que exercem a profissão durante X anos e só são descobertos 20 ou 30 anos depois e nunca foram médicos, não é? Daí que eu, quando me falaram nesta associação, eu achei que era interessante, porque ela de alguma forma vinha tentar ser uma pedrada no charco num panorama que está completamente, eu ia dizer, selvagem neste sentido de virgem, não é? De cada um poder fazer o que quer. Corretíssimo. E claro, é assim, eu concordo consigo. Bom, se a pessoa tiver um dom muito especial e uma grande intuição, pode ser que consiga, portanto, ter sucesso, não é? E de facto resultados. Eu já nem dizia isso, ter algumas qualidades, for disfarçando, leu umas coisas e até ser descoberto, no fundo acaba por ser descoberto, e aí o Eduardo teria razão, quer dizer, mais cedo ou mais tarde essa pessoa seria descoberta, mas até ser descoberta poderia passar algum tempo. A Karina falou um bocadinho de uma coisa que eu também perguntei ao Eduardo, não tivemos tempo de ouvir, mas queria ouvir a sua opinião. Estamos num tempo da chamada crise, da recessão, dos cortes nas empresas. O Eduardo dizia que não sentia isso, que o coaching até era de alguma forma um instrumento que poderia ajudar as empresas em momentos de crise. Qual é a sua opinião? Concordo com o Eduardo, que de facto é um instrumento que pode ajudar, e aliás nós temos, vamos dizer, em termos mais pessoais, em termos da minha própria empresa, em termos de como profissional, tenho apoiado empresas a ultrapassar essa fase, vamos dizer assim, de crise, mas também a frase, não é? Porque há um constante falar sobre a crise, e o que eu digo é, a crise gera o medo, e as pessoas acabam por viver no medo, na insegurança. E o que acontece quando eu estou a viver no medo da insegurança, o que acontece é que eu fico ansioso, mas dificilmente eu encontro soluções para o meu problema. E aí entra o coaching ou entra a PNL? E aí entra o coach, e pode entrar o coach com técnicas de PNL também, como também pode entrar a PNL. Sim, mas senhor. para quê? Para a empresa ultrapassar os problemas? Por exemplo, para a empresa despedir melhor os seus trabalhadores, ou para a empresa não entrar verdadeiramente em crise? Eu diria para ajudar as pessoas que gerem a empresa, cada uma individualmente, provavelmente, a ultrapassar primeiro os seus próprios limites, não é? Do medo, as suas próprias inseguranças, as suas próprias... portanto, eu quando estou inseguro e com medo e em crise, eu vejo problemas, não vejo soluções. Portanto, o que o coach aqui poderá ajudar, ou mesmo as técnicas PNL, é ajudar a pessoa a encontrar soluções para a situação, e se possível, que isso afete menos possível a toda a empresa. Isso quer dizer o quê? Em consequência, se eu puder evitar despedir pessoas, tanto melhor. Se eu puder continuar e arranjar que soluções é que a empresa pode ter para continuar com as suas equipas, os seus colaboradores, a elaborar, e que soluções é que pode encontrar de venda de serviços, não é? Ou de produtos, portanto, tanto melhor. Portanto, aqui é mesmo ajudar nesse sentido. Se, de facto, dentro das soluções, o gestor, no caso será mais o gestor de recursos humanos, terá que realmente despedir, porque há políticas, e que nós sabemos todos, muitas vezes dependendo da dimensão da empresa, políticas, e que, enfim, por mais que se faça, às vezes já torna-se um pouquinho complicado, portanto, influenciar essa política da empresa, ajudá-lo também no despedimento, como fazer, porque não é, para quem passa por isso sabe que não é, e eu tenho tido alguns clientes e que não é nada fácil, portanto, eles de facto ficam muito afetados a despedir pessoas, porque como é natural, as pessoas não reagem bem.
não é? E, portanto, tem as suas próprias contas, a sua própria vida familiar. Portanto, há aqui várias formas em que o coach pode apoiar. Intervir. Karina, chegamos ao fim do nosso tempo, não falámos muito do Congresso. De qualquer forma, o Congresso, segundo percebo, também é sobretudo para profissionais, é um alerta para a comunidade de coaching e de programadores neurolinguísticos, de practitioners, é assim que se diz, dos praticantes, não é? Os praticantes. Esse é um nível, há mais, mas pronto, vamos dizer que é o primeiro nível. Sim, senhor. Os ouvintes interessados encontram na nossa página maiscedo.tsf.pt outras informações sobre a Associação e precisamente também sobre o Congresso. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado também, boa tarde.